Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Bora começar a semana já se informando muito bem em relação ao mundo do futebol. E nesse vídeo eu já vou começar falando sobre Messi e Cristiano Ronaldo. A dupla já foi eliminada da Liga dos Campeões nas oitavas de final e nessa temporada estão vivendo aí um ano atípico em suas vitoriosas carreiras. Sobre isso, o ex-jogador Anelka resolveu falar o seguinte em entrevista à Rádio Monte Carlo. Isso é o que acontece com os jogadores que querem jogar por mais tempo. Eles não foram inteligentes, deveriam ter pensado em enfrentar um desafio menos complicado. Confesso que me surpreendi mais com Messi do que com Cristiano Ronaldo, já que o português foi para a Premier League, que é o campeonato mais disputado do mundo. Agora que eles estão mais velhos, precisam tomar as decisões certas para terminar no auge. Eles deveriam ter escolhido ligas menos competitivas, já que estão em fim de carreira. Eu, por exemplo, fui para a China com 32 anos. As suas carreiras terminaram e eles têm que ficar felizes pelo que conquistaram nos últimos 15 anos. E aí, o que vocês acharam das palavras do Anelka falando que eles estão com as carreiras encerradas e deveriam ter escolhido campeonatos menos competitivos? O que você achou da entrevista aí do ex-jogador à Rádio Monte Carlo? Comenta aí, beleza? Nesse vídeo eu vou te contar muito mais coisa interessante. Baile do Barcelona lá no Santiago Bernabéu. Patrick de Paula fechou com a equipe do Botafogo, inclusive hoje vai assistir o jogo contra a equipe do Fluminense. Vou te contar também sobre Bayern de Munique, que fez proposta pelo Ajax. Ajax que ontem fez um clássico muito bom contra o Feyenoord, que teve gol de Antony. Vou te contar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Ontem, pela ida das quartas de final do Paraense, Paysandu, num jogo muito difícil, venceu o Tapajós por 4-3. Pelas quartas de final do Paranaense, o Atlético venceu Londrina por 2-1 e levou o jogo para as penalidades, onde o Furacão venceu por 2-1 e agora está na semifinal, onde pega o Curitiba. Pela ida da semifinal do Goiano, Goiás venceu Iporá por 2-0. Pela volta das quartas de final do Catarinense, Figueirense ficou no empate sem gols com Hercílio Luz e foi para a semifinal. Concórdia ficou no 1-1 com a Chapecoense e também avançou para a semi, eliminando o Verdão do Oeste. Pela semifinal do Carioca, Flamengo venceu novamente o Vasco por 1-0 e foi para a grande final. Pela última rodada do Campeonato Paulista, Corinthians venceu o Novo Horizontino por 1-0 e Red Bull Bragantino empatou com o Palmeiras em 1-1. As quartas de final do Paulistão já estão definidas e ficaram assim. No dia 22, São Paulo pega o São Bernardo. No dia 23, Red Bull Bragantino enfrenta o Santo André e o Palmeiras pega o Ituano. E no dia 24, Corinthians enfrenta o Guarani. Patrick de Paula é o novo reforço do Botafogo. Inclusive, hoje à tarde ele chega no Rio de Janeiro e vai direto para o Newton Santos, onde irá acompanhar do estádio a volta da semifinal do Carioca entre Botafogo e Fluminense. O jornalista Vene Casagrande informou que a compra junto ao Palmeiras foi fechada por 6 milhões de euros ou 33 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos de Patrick. E além disso, o Alvinegro fica com uma cláusula no contrato que dá a opção de compra de mais 20% depois de um ano por 3 milhões e meio de euros ou 19 milhões de reais. Lembrando que essa opção fica válida apenas até junho de 2023. Patrick já tem os exames médicos agendados para amanhã, terça-feira, e assim que for aprovado, irá assinar contrato até dezembro de 2026. O Botafogo também acertou a chegada do lateral esquerdo Fernando Marçal, que joga pelo Wolverhampton. O jogador chegará no meio do ano grátis, após o fim do seu contrato com o time inglês. É o que informou o portal Transfers 24 Horas e foi confirmado pelo Globoesporte.com. Abel Ferreira continua fazendo um ótimo trabalho no Palmeiras e o clube segue tentando renovar o seu contrato para que ele fique lá por mais um bom tempo. Segundo informações do canal Tá Lá Dentro e confirmada pelo repórter Rodrigo Fragoso do TNT Sports, o Alviverde ofereceu mais 3 anos de contrato para o português e o acordo já estaria praticamente 99% fechado. Recentemente apareceu o interesse do Leeds United e também do Benfica por Abel Ferreira, e a ideia da presidente Leila Pereira é ter Abel como técnico até dezembro de 2025, que coincidiria com o fim do seu mandato. Ainda falando sobre o Palmeiras, Daverson anunciou no último sábado a sua despedida do clube, falando que vai sentir saudades e ainda colocou um emoji chorando no Instagram. O atacante, que marcou o gol de empate ontem contra o Red Bull Bragantino, tem contrato apenas até junho desse ano e já foi avisado pela diretoria que não terá o seu vínculo renovado. Daverson ganha cerca de 540 mil reais livres de impostos lá na equipe do Palmeiras. E tanto Abel quanto a Leila entendem que o custo-benefício para manter o Daverson não vale a pena, é muito ruim. Então realmente ele vai embora no meio do ano
ano e ele já tá livre para assinar um pré-contrato. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Vasco tá de olho, não fez oferta nenhuma, mas tá de olho numa possível chegada do Daverson. Eu quero que você coloque nos comentários o time que você torce e se você queria que seu clube fosse atrás do atacante. Comenta aí. Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, martela o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Ontem pelo Campeonato Português, Benfica venceu o Estoril por 2-1, Braga venceu o Portimonense também por 2-1 e o Porto venceu o Boa Vista por 1-0. Pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, Liverpool venceu o Nottingham Forest por 1-0 e avançou para a semi. Aos 78 minutos, Diogo Jota marcou o único gol do jogo. Manchester City goleou o Southampton por 4-1 e agora pega o Liverpool na semifinal. Sterling abriu o placar aos 12 minutos, Laporte marcou contra ao fim do primeiro tempo. De Bruyne de pênalti colocou o City na frente mais uma vez. Com essa bomba, Phil Foden fez o terceiro. E para finalizar, Mahrez fez o quarto gol aos 78. Pela Premier League, Leicester City venceu o Brentford por 2-1. Tottenham venceu o West Ham por 3-1. Pela Ligue 1, Olympique de Marselha venceu Nice por 2-1. Reims e Lyon empataram sem gols. Mônaco aumentou a crise do Paris Saint-Germain ao meter 3-0 no time da capital francesa. Pela Bundesliga, Leipzig e Frankfurt empataram sem gols. Leverkusen venceu Wolfsburg por 2-0. Colônia e Dortmund empataram em 1-1. Pelo campeonato italiano, Roma venceu a Lazio por 3-0. Atalanta venceu Bologna por 1-0. Juventus venceu por 2-0 a Salernitana. Logo aos 5 minutos, Paulo Dybala abriu o placar para os donos da casa e aos 29, Decílio cruzou para Vlahovic ampliar de cabeça. Pelo campeonato espanhol, Sevilha e Real Sociedad empataram em 0-0. E no El Clássico, Barcelona atropelou o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu ao golear por 4-0. Dembélé cruzou para Aubameyang marcar de cabeça. Aos 37, após escanteio, Ronald Araújo de cabeça ampliou para os visitantes. Real Madrid seguiu tentando marcar o seu primeiro gol, mas não conseguiu. Depois, Alba passou de letra para Ferran Torres fazer 3-0. E aos 51 minutos, Aubameyang fechou o passeio com esse golaço. Lá na Holanda, ontem tivemos clássico entre Ajax e Feyenoord, onde teve muita fumaça provocada por incêndios em faixas da torcida do Ajax. O jogo foi intenso, onde tudo encaminhava para o 2-2. Porém, aos 41 do segundo tempo, Antony apareceu e marcou o gol da vitória. O Ajax então venceu por 3-2 o Feyenoord. Na semana passada, houve a notícia de que o pai de Messi teria ligado a Joan Laporta para sondar uma possibilidade do seu filho voltar ao Barcelona, que seria mais fácil em 2023, após o fim do seu contrato com o PSG. E Xavi, na entrevista coletiva do final de semana, foi questionado sobre isso e ele comentou o seguinte: Messi é o melhor jogador da história e evidentemente da história do Barcelona também. Ele terá sempre as portas abertas aqui. Enquanto eu for o técnico, ele pode vir todos os dias. Ele é o melhor jogador do mundo. Creio que o Barcelona deve uma homenagem muito grande a ele, porque ele merece. Messi tem contrato com o PSG, então eu não posso falar mais nada. Ele assinou por 2 anos e continua sendo jogador do Paris Saint-Germain. Mas se ele quiser vir todos os dias assistir os nossos treinos, conversar comigo, as portas estão sempre abertas e estarão sempre. Ele é o melhor jogador da história do Barça, o que ele nos deu não tem preço. Como eu falei pra vocês, a possibilidade do Messi pintar agora nessa próxima janela no Barcelona é praticamente mínima, tá? Principalmente porque ele tem contrato ainda com o PSG e o Barcelona ainda tá arrumando a casa em relação à parte financeira, né? O teto salarial da La Liga e outras coisas mais. Então a possibilidade dele pintar novamente no Barcelona seria em junho de 2023, quando acaba seu contrato com o PSG e ele chegaria de graça. O que vocês acham? Será que o Messi vai retornar para o Barcelona? Comenta aí. Bayern de Munique segue na cola de uma dupla do Ajax para trazer na próxima janela Gravenberch e Mazraoui. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o clube teve uma reunião com o agente de Gravenberch na semana passada e já teria apresentado nos últimos dias uma oferta ao Ajax pelo meia. O valor oferecido é de 15 milhões de euros à vista, com a possibilidade dele render mais 10 milhões em bônus ao longo do contrato, que seria por 5 anos com o time alemão. O meia de 19 anos deseja jogar pelo Bayern de Munique, já que entende que essa é sua grande chance na carreira agora, porém não irá forçar uma saída do Ajax, que pede mais dinheiro para negociá-lo. O Bayern segue conversando e deve apresentar outra oferta nas próximas semanas.
Em relação a Mazraoui, é um pouco mais fácil, já que ele está em fim de contrato e as conversas só precisam ser com ele. O marroquino já tem oferta do Barcelona e agora os alemães tentam convencê-lo que seria melhor para sua carreira ir jogar pelo Bayern de Munique, já que lá ele teria muitas oportunidades com o técnico Julian Nagelsmann. Mazraoui ainda não se decidiu e segue analisando as possibilidades. Não tá nada mal pra vida do Mazraoui, né? Tá jogando muito pela equipe do Ajax e tá sendo disputado por nada mais, nada menos que Barcelona e Bayern de Munique. Com certeza, em qualquer um desses times que ele escolher, ele vai ser muito bem aproveitado e vai poder crescer bastante, tanto com o Xavi, tanto com o técnico Julian Nagelsmann. Eu quero saber, na sua opinião, aonde você queria ver o lateral marroquino? No Barça ou no Bayern? Aonde seria melhor agora pra ele na carreira? Comenta aí. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!